Olá, nessa aula agora a gente vai aprofundar um pouco mais nos ativos de renda fixa. E é importante você entender que a gente está seguindo uma sequência aqui, uma estruturação para você ter mais oportunidades de onde alocar o seu dinheiro. A gente entendeu na primeira aula sobre a contextualização, sobre o cenário atual que a gente vive, das dificuldades e também das oportunidades que se tem. Depois, sobre o planejamento financeiro, para você estruturar bem a sua base, que é ela que vai te sustentar, para você ter uma parte do seu capital para que você possa, de fato, investir e rentabilizar mais o seu dinheiro. E aí, depois que entender o seu perfil de investidor, porque isso lá na última aula vai ser muito importante para você compreender qual que é a melhor carteira de investimentos para você, agora a gente vai entrar nos ativos de renda fixa. E agora a gente vai falar dos CDBs, Certificado de Depósito Bancário. O que são esses certificados? São títulos emitidos pelos bancos para fazer um levantamento de capital e também para financiar suas linhas de crédito. Nisso, quem adquire um CDB basicamente está emprestando o seu dinheiro para o banco para lá na frente receber esse dinheiro com uma rentabilidade atrelada. É muito utilizado, é muito comum, principalmente para os investidores iniciantes, aquela pessoa que está buscando os primeiros passos dentro dos investimentos. Vale pontuar que o CDB ele é protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e também tem uma tributação regressiva. O que é uma tributação regressiva? À medida que o tempo passa, que você deixa esse investimento lá por mais tempo, a tributação em cima dos seus lucros, é sempre em cima da rentabilidade, não do montante total, ela vai reduzindo. Você vai poder ver isso na tabela. E a maioria dos CDBs, eles estão atrelados, a sua taxa de rentabilidade está atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, você muitas vezes não sabe exatamente qual que é a rentabilidade, porque esse CDI ele varia, mas você tem uma grande previsibilidade dele ao longo do tempo. Já o segundo tópico são os LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. E o que são esses ativos? Basicamente, são ativos com funcionamento muito parecidos com os CDBs, porém ele é incentivado pelo governo sem a tributação. Então você não vai ter a tributação em cima dos seus rendimentos. E isso é uma forma de você incentivar investimentos nesses setores, tanto o imobiliário quanto o setor do agronegócio. E vale lembrar também que o LCI e o LCA também possuem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Já no terceiro ponto, nós temos os títulos públicos, que são muito conhecidos para todo mundo que está começando e em todos os tipos de investimentos, na verdade. Os títulos públicos, basicamente, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Por isso, é considerado o investimento mais seguro do país. Porque, se você pensar, todas as empresas podem falir dentro de um país até que o país, de fato, vá à falência. E dentro dos títulos públicos, nós temos três tipos. O Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado. Vou começar pelo prefixado. O prefixado, você já tem a certeza de quanto você vai receber, qual vai ser o rendimento no final do contrato. Isso se você esperar até o final do contrato. Então, basicamente, você está comprando um título do governo, emprestando dinheiro para o governo, e aí vamos dar um exemplo, você pode comprar um título prefixado 2030. Significa que no final de 2030 ou no mês específico de 2030, esse título vai ser esse dinheiro que você comprou o título vai ser devolvido para você com uma rentabilidade específica, que pode variar de acordo com o momento do país. O segundo ponto é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele, como o nome diz, vai acompanhar basicamente a taxa Selic. Então você coloca o seu dinheiro lá. É válido lembrar que esse investimento ele tem liquidez diária. Ou seja, todo dia ele vai estar rendendo de acordo com a taxa Selic daquele dia. Então, se você colocou hoje, você pode tirar ele amanhã e depois, e qualquer outro dia, que você vai ter a rentabilidade, ainda que seja ínfima no curto espaço de tempo, mas daquele período. E por fim, o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, normalmente, ele rende o IPCA mais uma taxa fixa. E, no caso, ele vai estar rendendo o IPCA, que é o Índice Geral da Inflação, é o mais comum no país, mais uma rentabilidade. Ele é muito utilizado para investimentos de longo prazo. Muitas pessoas até utilizam mesmo para criar uma aposentadoria através desse título.
Por quê? Porque você garante que está sempre protegido da inflação. Lembra que a gente falou da inflação lá no início, fazendo comparativo entre deixar na poupança e a poupança está perdendo para a inflação. Então, nesse título, você tem a garantia que ele vai render inflação e mais uma taxa. Essa taxa varia de acordo com o momento, mas quando você estica isso para o longo prazo, você está dizendo, você está garantindo que o seu rendimento sempre vai estar protegido da inflação. Então, esses são os títulos públicos. E agora a gente vai falar sobre os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, qual que é a diferença para os demais? É porque existe uma gestão qualificada, um grupo de pessoas que vai estar montando um fundo e você poderá investir nesse fundo, pagando taxa de administração, em alguns até taxa de performance, e esse fundo vai ter o trabalho de pegar o seu dinheiro, o capital, e investir, seja em títulos públicos, seja em CDBs, LCIs, LCAs, e até mesmo outras modalidades de investimentos em renda fixa. A diferença principal é que você não vai ter esse trabalho de escolher. Você simplesmente vai dar o dinheiro para o fundo, ele vai rentabilizar, vai cobrar a taxa de administração, talvez taxa de performance, mas depois vai devolver para você com uma determinada rentabilidade. E concluindo agora, a gente vai falar sobre o crowdfunding imobiliário, que dentro da renda fixa também é uma ótima oportunidade de investimento. E por quê? Porque ele atrela a parte da segurança dos investimentos, de ter uma previsibilidade no retorno, muito como nos ativos de renda fixa, mas ao contrário da maioria dos ativos de renda fixa, ele também apresenta uma rentabilidade bastante atrativa a depender de cada contrato. E como que funciona? Nessa modalidade, todos os lados têm amplos benefícios. O empreendedor do imóvel está buscando levantamento de recursos para financiar as atividades, e do outro lado tem é formado um grupo de investidores para financiar essas atividades e com isso buscar rentabilidades bem mais atrativas do que as comuns, a média do mercado atual. E é importante salientar que o investimento no setor imobiliário ele é bastante atrativo quando comparado com outros setores do mercado. E principalmente ele é beneficiado num cenário de juros baixos, como o cenário que a gente está atualmente. Além disso, na hora de se fazer de se criar todo esse processo, né, que é onde entra também a Capital Invest, existe uma análise de onde vai ser alocado esses recursos, né, uma análise de todo o processo para validar o investimento e também reduzir qualquer risco de não ocorrer. Então, com isso, o investidor que opta pelo crowdfunding imobiliário, ele já vai ter também essa análise de risco que vai acontecer antes e nem é por ele mesmo, é pela empresa, como a Capital Invest faz com seus investimentos. E aí, dando um apanhado geral, pessoal, é importante você entender que ainda que lá nos seus estudos, na sua avaliação de perfil de investidor, deu como um perfil arrojado, os investimentos em renda fixa devem também compor a sua carteira de investimentos. Assim como a gente vai ver na próxima aula sobre os ativos de renda variável, é importante você compreender e ter um conhecimento sobre esses tipos de ativos, porque você vai estar aumentando a sua possibilidade de escolha, o seu conhecimento sobre todos eles que vai te abrir novas oportunidades de onde alocar o seu dinheiro. Então eu te vejo na próxima aula para a gente falar dos ativos de renda variável.